Bom, pessoal, Vasco empatou 2-2, sendo que saiu 2-0, saiu com 2 gols na frente, mas tomou um empate depois, não conseguiu manter. Dá pra dizer que fica um empate com gosto de derrota? Fica um empate amargo? É disso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, chega mais porque o Palmeiras, que obviamente tem um time mais completo e que ultimamente vem sendo muito mais campeão do que o Vasco, ele entrou assim. O que me chama a atenção olhando de bate-pronto aqui? O Navarro ser titular, não sei se é uma questão de poupar elenco, até porque o Palmeiras joga muitas competições, tá na Copa do Brasil, tá na Libertadores, fora o Brasileirão, né, que é o que tá sendo disputado hoje, mas hoje aqui o Navarro na titularidade no lugar do Endrick. Eu confesso que quando eu vi isso aqui eu pensei, nossa, que bom que é o Navarro, tá ligado? Porque o Navarro é bem ruinzinho, pra ser sincero. Mas é claro que ele ia fazer gol contra o Vasco, né? Porque o Vasco ama ressuscitar jogador morto. Agora, no lado do time da Colina, pra você vascaíno, você tá ligado que isso aqui é sem susto, é sem novidade nenhuma. A escalação normal que o Maurício Barbieri vem trabalhando, aqui a gente não tem novidade nenhuma. A única novidade é que não era o Barbieri hoje na beirada do campo, era o Cláudio Maldonado, mas também do lado do Palmeiras não era o Abel Ferreira, era o auxiliar dele, o João Martins, se eu não me engano. Os dois times estavam com técnicos expulsos. Dito isso, a gente tem o quê? Vamos falar do jogo, porque já começou pegado e a gente vai falar bastante desse rapaz aqui. Porque é o seguinte, rapaziada, começa gol do Vasco em um dos primeiros momentos de grande impacto. Por quê? Porque o jogo tava meio morno, porém, mesmo nessa mornice, se é que essa palavra existe, o Palmeiras jogava melhor até o momento que o Vasco fez gol. Então vou pontuar isso aqui, o Palmeiras estava sim melhor, eu acho que é praticamente inquestionável isso, acho que pouquíssima gente vai discordar, se é que tem alguém que discorde. Mas antes da gente falar mais, vamos ver o gol do Vasco, porque aqui o Alex Teixeira chega pela lateral, ele olha pra dentro da área, puxa um pouquinho pra trás, cruzou e lá dentro o Haaland da Colina, o senhor mais bonito, o tal do Pedro Raul, faz o gol. Vou fingir que eu nunca critiquei. Ele que tava aí 4 jogos sem marcar, hoje vem aqui e balança as redes, muito questionado pela torcida vascaína, que acho que ele recebe demais e joga de menos. Não vou falar quem é essa torcida vascaína, mas enfim, hoje fez um gol. Engraçado que na hora que eu vi o lance, eu fiquei tipo, mano, parece que o Alex Teixeira, ele não quis cruzar, ele parecia ter parecia que ele queria chutar ao gol. E de fato foi isso, porque ele mesmo confirmou isso a um repórter da Globo depois. Importa? Não importa. O que importa é que estava lá muito bem esperto o Pedro Raul para completar. E aí o Vasco abre 1-0 contra o Palmeiras. Nesse momento, aquele lado meu torcedor vascaíno que passou 2 anos na Série B, ficou tipo, caramba, é realmente possível a gente fazer gol no Palmeiras, tá ligado? Impressionante. Só que aí depois acontece o quê? Gabriel Peck, que até agora, já estamos na segunda rodada do Brasileirão, até agora não percebeu que acabou o Campeonato Carioca. Ele, mais uma vez, marca, ele que já tinha marcado no jogo contra o Atlético Mineiro, ele faz isso aqui, ó. A jogada começa, e aqui a gente tem muita coisa pra pontuar. Primeiro, o drible, cadê? O drible do Lucas Piton. Obrigado, Corinthians, por mandar e deixar ele vir. Demorou, muito obrigado, porque a gente tá precisando. Continuando, o Piton olha dentro da área, carrega a bola, vai cruzar, e aí, de novo, o Pedro Raul cabeceia, pela defesa do goleiro palmeirense, e no rebote estava lá ele, tá ele aqui embaixo comemorando, o crente da Colina. Muito obrigado, Gabriel Peck. Nesse momento, 2-0 Vasco. Exatamente o mesmo cenário contra o Atlético Mineiro. Para quem não lembra, o Vasco também abriu 2-0 contra o Atlético. A diferença é que contra o Atlético, o Vasco abriu 2-0 em 10 minutos. Foi meio que na base da cagada, tá ligado? Mas o cenário é o mesmo, 2-0. Aí começa aquilo que é o problema. O Vasco, de novo, quando abre 2-0, ao invés de jogar mais tranquilo e poder pensar mais o que vai fazer com a bola, o Vasco simplesmente larga a bola pro time adversário. Para de jogar, esquece como é que joga o futebol, tá ligado? O Vasco simplesmente observa o time adversário, cruza os dedos, você vê que eu tô com uma dificuldade pra fazer na mão direita, cruza os dedos e fala, tomara que não saia gol. Só que adianta fazer isso? Não adianta, porque aí a gente toma gol do Navarro. Gol do Navagol. Vai piorar. Vamos ver aqui, porque cruzamento dentro da área é um problema já antigo no Vasco. A gente vê aqui, bola vai lá, ninguém marca, e aí ela quica no chão antes de ir no goleiro. A gente tem aqui o Navarro fazendo gol. Robson Bambu errou, ele que tinha ido muito bem no primeiro jogo do Vasco, ele tinha sido muito questionado quando no primeiro jogo do campeonato foi escalado de titular, porém jogou muito bem, hoje foi escalado de titular de novo, dessa vez ninguém reclamou pelo retrospecto dele na primeira partida, aqui errou. E não vou tirar também o nome do Léo Pelé não, porque
Nesse lance aqui, nem era ele que tava na jogada, mas no segundo gol, Léo Pelé pra mim também ficou assim, ninguém sobe de cabeça nesse time do Vasco. E isso é um grande problema. Dito isso, a gente vai pro intervalo desse jeito. O Vasco novamente abre 2-0 no primeiro tempo, porém, ainda no primeiro tempo, tomou o primeiro gol, e golzinho, foi com o Atlético Mineiro, e isso possibilita que o outro time, que o time adversário, assim, se planeje no intervalo pra voltar pressionando e buscar o resultado, tá ligado? Contra o Atlético Mineiro, o Vasco conseguiu segurar mais 45 minutos. Só que não dá pra fazer isso sempre. Você tem que tentar jogar bola. Eu vi, e aqui eu quero saber a opinião de vocês, vascaíno, e até a galera que não torce pro Vasco, mas tá vendo aqui. Eu vi muita gente no jogo contra o Atlético falando, não é que o Vasco parou de jogar, é que o Vasco tava com estratégia de marcar. Eu discordo. E assim, não é gente burra, não é gente que não entende de futebol, não entende de Vasco da Gama que tava falando isso. É gente que eu mesmo respeito. O Lucas Pedrosa, por exemplo, que é um jornalista vascaíno, ele foi um dos caras que, se eu não me engano, eu vi falando isso. Não, o Vasco marcou e merece seus méritos, tá ligado? Não tem essa de, não, o Vasco só ficou atrás. Não, o Vasco merece mérito por ter marcado. Eu discordo, eu já discordava no jogo contra o Atlético, porque assim, o Vasco, ele basicamente jogou com mais sorte do que juízo. Aí foi tentar fazer a mesma coisa hoje e não deu certo. Porque assim, você não pode simplesmente ceder 16 finalizações pro time adversário e achar que vai estar tudo bem. O 16 é um número qualquer. Mas você não pode ceder finalização atrás de finalização e achar que não vai dar nada. Deu certo contra o Atlético, mas não vai dar certo sempre. E aí a gente já volta no segundo tempo, exatamente isso. O Arthur, um jogador de 1,68 m, faz gol como? De bicicleta? Gol olímpico? Gol do meio de campo? Não, um gol de cabeça. Vamos ver aqui o lance, porque, de novo, Dudu com a bola, cruzamento dentro da área, Léo Pelé não sobe. Gosto do Léo Pelé, isso aqui não quer dizer que ele é ruim, mas aqui errou. Léo Pelé não sobe, só tava o Piton lá. E aí, um jogador de novo, gente, 1,68 m faz gol na zaga vascaína. O Vasco, que pra quem não lembra, ou então se você torce pra outro time, pra você que não sabe, o Vasco passou algum tempo aí na Série B sendo um time horroroso no jogo aéreo, porque você cruzava na área do Vasco, era gol. Esse ano parece que tinha resolvido isso, mas no jogo de hoje, pavoroso. Assim, cruzamento era um Deus nos acuda, vai dar bosta, e aí foi 2 gols de cabeça. O segundo é ainda mais ridículo, porque o primeiro, pelo menos, foi um centroavante alto, o segundo, um jogador de menos de 1,70 m. Ridículo. A partir daí, o Vasco já não tinha mais muito a perder. Se você for olhar aqui, ok, a gente tinha 2-0 de vantagem, já perdemos essa vantagem. Poderia escolher ir pra frente e tentar voltar a vencer o jogo, tentar manter esse 2-2 e arriscar tomar um terceiro também, porque poderia muito bem fazer, mas também poderia tomar. Qual que foi a conclusão? Entraram Marlon Gomes e o Figueiredo, melhoraram o time do Vasco, tá ligado? Mas não o suficiente pra marcar, nem mesmo pra tomar. A gente tem na sequência um Vasco que continua tomando mais pressão do que oferece. Chute aqui, ó, Léo Jardim defende a bola. Importante, o Vasco tomou 2 gols, o Vasco não venceu o jogo de hoje, mas o goleiro Léo Jardim eu acho que tá livre de críticas, pelo menos pra mim. É um goleiro que vem se mostrando muito firme há muito tempo. Não é do jogo de hoje, não é do último jogo. Se você lembrar lá do Campeonato Carioca, ele já estava muito bem. Hoje fez mais uma boa partida, sem ficar dando brecha para críticas, apesar de ter tomado 2 gols. A zaga, hoje eu acho que merece críticas, mas assim, dando sequência, o Vasco muda mais ainda e entra esse cara aqui, o Orelhano, que é basicamente uma das contratações mais caras, se não a mais cara de todas do Vasco nessa temporada, não lembro ao certo aqui agora, que não vem jogando muito tempo, mas o pouco que entra, ele deu uma arrancada ali que foi espetacular, tá ligado? Uma arrancada que o narrador do Premier até chamou de Galarza, porque os caras não sabem diferenciar, mas era o Orelhano, que depois acabou com uma falta que não foi falta, mas enfim, muito bom. Eu fico esperançoso pra ver mais desse cara jogar, tá ligado? Só que ele entrou no lugar do Gabriel Peck. E falando de Gabriel Peck, o melhor jogador do Vasco em mais uma partida. Voltando àquilo que eu propus como discussão pra você e eu aqui trocarmos uma ideia, aquilo que eu propus no começo do vídeo. Empatar da forma que foi contra o Palmeiras é um sentimento de derrota? É um empate que fica com gosto amargo? Se você for olhar pelo lado que o Vasco abriu 2-0 e depois tomou 2 gols... nossa, é ruim, né, e tal, dá aquela raiva, por que parou de jogar, por que ficou só se defendendo? Por outro lado, gente, pelo amor de Deus, a gente tá reclamando de empate contra o Palmeiras. Tá ligado? Não é, talvez fica suando um pouco como o time pequeno fica comemorando empate, mas há um ano atrás, a gente tá perdendo pro CSA, pro Operário, hoje em dia empata contra o Palmeiras.
Assim, eu acredito que não chega a ser um resultado ruim. Eu já tinha falado no outro vídeo que empate contra o Palmeiras era goleada, só que aí, dado o cenário, né, que foi da gente ceder um empate, acaba não terminando com esse sentimento tão bom assim. Mas pra aliviar você, torcedor vascaíno, eu acho que vale um pouco pensar por esse lado, tá ligado? A gente hoje vence a primeira rodada do Campeonato Brasileiro ganhando o Atlético Mineiro fora de casa, empata a segunda contra o Palmeiras. Assim, se ganhar do Bahia na terceira, pô, é um começo muito bom, sim, de campeonato do Vasco, tá ligado? Agora, não adianta fazer isso tudo, chegar contra o Bahia, que é a próxima... Eu acho que eu falei Palmeiras, só corrigindo. Se ganhar do Bahia, que é a próxima rodada, se ganhar, tudo bem. Se não ganhar, aí não adianta nada você ficar lutando com um ponto para quando você tem mais obrigação de vencer, você não vencer. Eu acho que o que vai validar, de fato, essa rodada como boa ou ruim é as próximas, porque você não ganhar do Palmeiras não é nenhum absurdo. Essa é a minha opinião. Isso foi o que eu achei do jogo de hoje. Você concorda, discorda? Tem algum ponto específico que eu falei besteira? Não tem problema se você acha que eu falei besteira. Eu peço que você comente aqui embaixo e a gente vai trocar aquela ideia, demorou? É nóis, empate do Vasco. Poderia ter ganho? Poderia. Mas fica uma boa esperança aí pro futuro. É nóis, valeu, muito obrigado.